Você já tentou mudar a sua alimentação diversas vezes e até começou uma segunda-feira animada, não é mesmo? Mas depois de alguns dias você sente que tudo vai voltando a ser como era antes, não é mesmo? E o problema não é o conhecimento, muitas pessoas sabem o que precisam fazer e acabam não fazendo. O problema é que quase ninguém ensina como criar bons hábitos alimentares que realmente vão durar. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, um café. A maioria das dietas começa no lugar errado e eu posso te provar. Nesses meus anos de consultório e até olhando para como foi aprendido isso no meu período de faculdade, eu consigo enxergar esse maior erro, que é olhar para as calorias que você precisa consumir ou deixar de consumir ao longo do dia. Bia, como assim? As dietas estão erradas? Sim, elas começam no lugar errado, mas elas podem começar de uma outra estrutura e eu vou te provar ao longo desse vídeo. Quando a gente olha para essas dietas que elas são só compostas ao olhar da caloria que você está consumindo, qual é a margem de erro ali? Você está dando muito mais valor a um número do que a qualidade do alimento vai te fornecer. Quando a gente olha somente para calorias, a gente pode simplesmente trocar uma maçã por um brigadeiro, porque ele vai ter a mesma quantidade de caloria, mas ele não vai nos fornecer a quantidade ideal de nutrientes que o nosso corpo precisa. Outro fator muito interessante que as dietas acabam errando é na quantidade de gramas de proteína. Tudo é proteína. Vamos colocar proteína porque você precisa ganhar massa muscular para conseguir emagrecer, porque a proteína vai acelerar o teu metabolismo para você queimar gordura, balela. Outro ponto errado dessas dietas que dizem que você precisa emagrecer e está acabando com o teu organismo. O maior fator aqui também é quais alimentos são permitidos ou proibidos. Eu estou cansada de ver vídeos de análise. Esse pode, esse não pode. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram outro dia, nos stories mesmo, falando qual molho era melhor, qual é o ideal, qual não é. E eu vou te falar, o que é ideal é o que cabe na tua rotina. Esse é o ponto-chave para você realmente conquistar uma rotina alimentar equilibrada para que você consiga ter um bom hábito que dure até você conquistar os seus objetivos e perpetue além disso também. Posso te falar? No papel, tudo é muito bonito. A explicação é toda linda, maravilhosa. Parece que aquilo... Nossa, era isso que eu precisava. Por quê? Tá no papel. E aqui é tudo muito bonito. Agora, quando a gente tenta aplicar na nossa rotina, aí a coisa fica séria. Aí que tudo começa a desgringolar e você começa a falar, meu Deus, não vai dar nada certo disso porque aquilo não encaixa na tua rotina. E é isso que você precisa compreender. Como trazer a tua rotina para o papel e do papel para a sua rotina. Esse é o maior segredo. Nós temos alguns estudos que já nos revelam alguns hábitos, algumas coisas que nos atrapalham de conquistar esse verdadeiro hábito alimentar que dura. E alguns a gente já conhece, né? Que é a falta de organização, o cansaço mental, aquela fadiga mental que você tem que tomar decisões o dia inteiro. Isso atrapalha muito, não só por conta de uma rotina, porque se você não tem organização, você precisa tomar decisão o tempo todo. Isso eleva o seu estresse, isso eleva a tua fadiga mental, fazendo com que você se atrapalhe no meio do caminho. Ter uma vivência, uma convivência de alimentos ultraprocessados no seu dia a dia vai fazer com que você não construa hábitos alimentares que durem. Porque pensa comigo, se tá o tempo todo na tua geladeira, na tua despensa, no teu trabalho, se é fácil e tá ali, o que você vai optar? Pelo que é mais fácil? Porque o nosso corpo foi condicionado a se habituar com coisas que são mais fáceis para que a gente venha poupar energia. Esse também é um dos maiores problemas. Planos alimentares rígidos demais, o que eu vejo de estratégias nutricionais, planos elaborados com alimentos que nem estão dentro da rotina, faz claro que a gente vai desistir, porque eu não como peixe, vai estar no meu cardápio peixe? Não vou comer, não vou seguir esse plano. Eu não como brócolis, eu vou ter que comer brócolis, vai estar lá no plano, eu não vou comer, não vou seguir aquele plano, porque não está dentro da minha realidade, não está dentro do que eu gosto de comer. Isso também vai impedir a minha constância. Mudanças grandes demais de uma vez, como, eu preciso mesmo tomar 2 litros de água, eu não tomo nem meio litro. Pô, se você não toma meio litro, você vai querer tomar 2, 3 litros de água de uma vez só porque a blogueira falou, eu não como 2 ovos, eu não como um ovo de manhã, mas fulano de tal falou que tem que comer ovos de manhã, eu tenho que comer? Não, é um processo inicial. Então precisa fazer sentido para que você consiga fazer isso de forma repetida.
Tudo isso aconteceu comigo também. Quando eu estava na faculdade, foi o período que eu mais tive a se destravar. O Senhor, Ele revelou ao meu coração que eu precisava cuidar do meu corpo. E na verdade, que a real é, meu corpo não é meu. Ele é morada e templo do Espírito Santo. E no momento da faculdade eu comecei a entender isso, cara. Eu preciso mudar minha rotina alimentar, eu preciso parar de comer balinha fine todos os dias para nutrir o meu corpo com cores de verdade, não só as cores de um conservante, de um corante ali desses alimentos, mas de alimentos de verdade que vão me fornecer nutrientes de verdade. E ali naquele momento eu comecei a desbravar as dietas que eu estava estudando. Falei, cara, não dá pra ser só caloria, não dá pra colocar esses alimentos que eu nem gosto na minha rotina. Uma, porque não sou eu que faço as compras de casa. Duas, que eu nem gosto de certos alimentos, como por exemplo o próprio brócolis. Nossa, era um parto eu comer brócolis até no yakisoba. Quem não come brócolis no yakisoba, não é mesmo? Essa era eu. E aí eu comecei a me desafiar. Me desafiar colocando algumas coisas que eu não consumia, mas em formatos que eu talvez gostasse de consumir, como por exemplo, fazer um brócolis gratinado com muito queijo. Afinal, quem não gosta de queijo, não é mesmo? Então, eu uni o que eu gosto ao que eu estava aberta e disposta a provar, não é? Descobrir as formas de preparo para que talvez eu conseguisse moldar o meu paladar e não desistir no momento. Porque eu pensei, bom, eu não gosto de brócolis, mas eu amo queijo. Então, se eu colocar no meu brócolis queijo, talvez eu goste dele. E eu não gosto de textura amolecida, talvez seja a textura dele. E aí, a partir desse momento, eu comecei a descobrir, a desvendar que não é o brócolis o problema, era aquela textura papenta, mole, que muitas vezes quando a gente vai ao mercado compra um brócolis congelado, quando descongela fica aquela coisa horrorosa. Não é mesmo? É justamente esse daí que eu não gosto. Em casa o pessoal costumava cozer demais o brócolis e ficava muito mole. E eu já não gostava. Então eu comecei a preparar as minhas refeições, mesmo com as coisas que já tinham em casa me disposto ali, disponível na minha bancada, disponível na cozinha, na geladeira. E a partir desse momento eu comecei a entender o que funcionava para o meu organismo. Não era só bater calorias, era seguir aquilo que exatamente o meu corpo gostava e que fazia sentido na minha rotina. Incluir variedades dos alimentos, colocar mais água na minha rotina, que eu trocava fácil por uma latinha de Fanta Uva. Quem me conhece sabe que hoje eu não tomo refrigerantes, mas foi um processo, foi um desafio. Eu vou te falar, assim como eu fiz o desafio do açúcar, que eu coloquei o amargo para tirar toda essa relação do açúcar do meu paladar, foi a mesma coisa, o mesmo processo eu fiz com a minha alimentação. Foi quando eu comecei a entender algo muito importante. Eu não precisava começar tudo de uma vez. Eu poderia quebrar as grandes metas em pequenas metas e conquistar os meus hábitos aos poucos. Isso me traria constância e resiliência. E o Senhor colocou uma passagem no meu coração que está lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, se eu não consigo ser fiel nas minhas pequenas metas porque eu quero alcançar direto as minhas grandes metas, como é que eu vou vibrar com elas? Se eu não consigo nem fazer o que é pequeno. Eu preciso aprender a ser fiel nas minhas pequenas metas, porque ali eu vou ser mais constante. E aí sim eu vou conquistar as metas maiores, né? Muitas pessoas elas querem mudar toda a alimentação porque viu alguém, se inspirou em alguém e acaba se comparando com essa pessoa enquanto não tiver aquela rotina não é feliz. Mas entenda o que funciona para sua rotina. Entenda como quebrar as suas grandes metas em pequenas metas, encaixar essas metas na sua rotina, para que aí sim você vai ser fiel, não só nas pequenas, mas nas grandes metas também. E é engraçado porque quando a gente não consegue conquistar esses hábitos, parece que quando a gente faz um dia, faz outro, aí quando falha mais ou menos no terceiro dia, a gente já começa a se sentir perdida, né? Eu me senti assim também, cara, o que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que não tá? Mas ao longo do tempo, os resultados foram sendo revelados. E quando a gente tem os resultados de forma palpável, a gente fica muito mais animada. E a gente sai daquela sensação de que eu preciso iniciar algo para ter um bom hábito, para começar algo, porque aquela alegria, aquele êxtase de estar iniciando algo novo. E a gente precisa ter essa mesma sensação quando a gente repete todos os dias o mesmo hábito. E como que a gente faz isso? Quando a gente quebra os nossos hábitos em pequenos hábitos.
porque isso vai trazer essa sensação de leveza. Você não precisa colocar 2, 3 litros de água, como eu já falei, para iniciar. Quebra esse hábito em pequeno hábito, começa com meio litro, com 1 litro, depois 1,5 litro, e assim você vai aumentando aos poucos. Não queira começar de uma vez. Não queira pegar o solzinho ali na janela do avião, se você pegou no corredor, né? Comece devagar, porque na próxima você vai aprender, pô, pra me pegar no corredor eu tenho que comprar na janela, né? Porque nem todo mundo vai querer trocar comigo. Então você precisa aprender com os seus pequenos hábitos e sempre, sempre vibrar com cada vitória que você faz. Cada conquista, ela é única e você precisa vibrar para que o seu cérebro venha entender que aquilo é bom para você. Que aquilo que é bom, a gente repete, não é mesmo? É aquilo. Até escutei essa frase ontem no culto, que ninguém faz o que não é gostoso. Ninguém faz o que é chato, ninguém faz o que é ruim. A gente sempre quer fazer o que é bom, né? Então a gente precisa fazer para o nosso cérebro entender que aquele micro hábito que é desafiador, ele é bom pra gente. Cara, eu tô enganando meu cérebro? Não. Você está reprogramando o seu cérebro a entender que aquele pequeno hábito, que mesmo sendo desafiador, ele é prazeroso para você. E essa é uma das chaves que vai fazer você ter esse hábito de forma duradoura. E se tem uma coisa que eu posso deixar aqui de lição para vocês, como uma pessoa que se dizia ser perfeccionista, a constância, ela é completamente contra a perfeição. Porque você não precisa fazer com que esse hábito ele seja perfeito no início. Porque a perfeição você constrói, assim como os hábitos. Mas se você quer que ele seja perfeito de início, sinto muito, ele não vai ser um hábito palpável, ele não vai ser sólido o suficiente para que você consiga ter esse hábito ao longo da sua vida. Você precisa construir. A constância não vai vir da perfeição. Ela vem de ajuste e estratégia até que você consiga exercer todos esses hábitos de forma repetidamente. Aí sim você vai ter ações repetidas, criação de um hábito e a construção de uma perfeição dos seus hábitos. Então, é um complementando o outro. Não é querer a perfeição no primeiro momento. É entender que a perfeição se constrói juntamente com os seus hábitos. E daqui pra frente, 2, 3 semanas, esse hábito já vai estar muito bem instalado. Daqui a pouco você vai olhar pra trás e vai falar, cara, ainda bem que eu comecei. Não tava perfeito, tava ruim, tava troncho, tava caindo o tempo todo, tava escorregando, mas eu consegui chegar até aqui e eu sei como permanecer nesses hábitos daqui pra frente. Veja como é diferente quando a gente olha de, nossa, preciso bater essa quantidade de proteína, de calorias no meu dia para conquistar as minhas rotinas, para conquistar o meu objetivo. Você não consegue atingir completamente porque está muito fora da sua realidade. Agora, quando a gente constrói uma estratégia eficaz, que faz parte da sua rotina, que olha para você, entende o seu momento, entende o que você gosta, o que você não gosta e vai adicionar aos poucos com desafios que vão fazer você se impulsionar cada vez mais, aí sim você vai ter algo palpável dos seus hábitos alimentares. Quando você entende isso, a alimentação muda completamente. Você sai daquele loop, daquele ciclo de começa, faz dieta, cai, recomeça. Vou tentar de novo, faço dieta, caí, vou ter que recomeçar. Você sai desse loop. A dieta não é um desânimo, ela não é para te desanimar. Eu falo muito para os meus pacientes, aqui eu não quero ninguém desanimado, eu quero que você saia feliz do meu consultório, que é o que eu desejo para os meus pacientes, porque não é para ser algo pesado, não é para ser um fardo, é para ser algo, uma estratégia que vai auxiliar você a conquistar os seus objetivos. Então, quando você entende que o teu plano alimentar, tanto que quando eu escrevo para meus pacientes, eu não coloco nem dieta, eu coloco plano alimentar porque ele precisa se desvincular de que é algo pesado, é algo penoso, não é uma restrição. É uma estratégia alimentar que vai fazer você evoluir e conquistar essa constância de forma duradoura. E aí sim você começa a construir algo que vai permanecer na sua rotina. Porque os hábitos, eles não são só feitos para durar 30 dias, 21 dias, como a gente comentou na construção dos hábitos. Eles são feitos para durar a vida inteira. Então, que comece hoje. E que daqui 3, 6 meses, 2, 4 anos, os anos que forem, você olhe para trás e fala, ainda bem que eu comecei. Ainda bem que eu assisti aquele vídeo da Bia para conseguir começar. Por mais desafiador que seja, eu vou continuar e eu vou permanecer. Porque agora faz sentido essa estratégia. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a entrar na minha plataforma.
Lá eu ensino diversas mulheres, assim como você, a conquistar bons hábitos alimentares que realmente vão durar na sua vida. Não só por uma semana, não só por 21 dias, mas por toda a sua vida, inclusive para auxiliar a tua família também. Assim como diversas mulheres, pacientes minhas, elas conquistaram a liberdade alimentar, eu quero te ajudar a conquistar essa liberdade. É só clicar aqui na descrição e você vai se inscrever na minha plataforma, lá no Clube da Mia, onde eu tenho diversos cursos onde eu vou ensinar você a conquistar essa liberdade alimentar. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários, deixa a sua dúvida também, para que no próximo vídeo eu possa sanar as suas dúvidas mais pertinho também. Ou se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, é só me acompanhar aqui no @biatoledo.nutri e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe!